Mais um podcast, Luiz. Mais um podcast. Acordou? Acordei. Ah, que bom. Por isso que eu já faço esse gritinho, tipo, bora, Luiz. Você já dá aquele susto, né? Você acorda, opa. Tudo bem? Como é que você tá? Tá bem? Eu tô ótima. E você? Tô bem. Mas eu acho que nós estamos hoje na presença de uma convidada que vai nos fazer bem a todos. É verdade, porque eu preciso muito aprender a ganhar esse negócio que as pessoas falam, eu não sei o que é. Luiz, o que você falou agora? De dinheiro. Ah, entendi. Eu não faço ideia do que seja, mas vai ser muito aprender a segurar isso e fazer render. Vai ser legal. E que melhor que uma mulher tão determinada, tão estruturada, uma mulher muito disciplinada e com muitos estudos também que ela realizou, tá? Então ela sabe do que ela tá falando. Exatamente. E ela vai ensinar a todos nós e a vocês também agora como fazer render o seu dinheiro. Isso. E como ganhar o dinheiro, como criar um patrimônio. Conosco, Carolina Pfeiffer. Muito prazer ter você aqui conosco. Eu agradeço aqui o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir para todo mundo ganhar muita grana, money com funfa, hein? Isso. Mas é com certeza que você consegue contribuir, até porque é admirável uma mulher digamos que é um mercado masculino ainda, e uma mulher que se empodera, que se impõe e que sabe do que tá falando. Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como começou isso. Por que você entrou? Porque você não era do mundo dos negócios propriamente dito, né? Você estudou moda, que aliás você tá belíssima. Obrigada. Bom, na verdade eu tinha essa expectativa, né? Não cheguei a fazer moda, mas eu queria muito trabalhar com moda porque minha mãe tinha confecção infantil, a minha avó de adulto, e eu cresci no meio dos panos, dos tecidos e adorava esse universo. Só que eu via quanto era desafiador, né? Quanto era difícil no nosso país empreender. E daí eu via que todo mundo que montava negócios apanhava, né, para gerir os negócios, apanhava em todos os quesitos, né, não só para fazer a gestão, mas questão tributária, questão trabalhista e etc. E daí eu falei, o que estuda para montar uma empresa? Estuda administração de empresas. E daí eu fui fazer administração de empresas. E daí eu tive, assim, a sorte, né, do meu irmão também fazer administração de empresas, né, e ter incentivado aí a fazer. E ele ter um professor de economia que falou para ele sobre bolsa de valores. Uhum. Então, quando uma pessoa fala assim, eu acho que bolsa não é para mim, eu falei, filho, eu ia fazer moda. Não tem nada a ver com isso. Então, ou seja, eu tava mais distante ainda desse universo, né? E daí, no primeiro ano de faculdade, ele, incentivado pelo professor dele de economia, conhece bolsa de valores e me apresenta. E a gente foi sempre muito unido. Em casa nós somos 3 irmãos, sempre também muito unidos. A gente sempre compartilhava tudo que a gente aprendia. Eu, meu irmão, mais ainda. E daí ele me apresentou esse universo e eu vi que não era um bicho de 7 cabeças, como todo mundo falava. Porque assim, daí parece uma velha falando, mas na minha época, era muito economês, era muito financeis. Ou seja, você abria uma conta numa corretora e daí todo mundo falava complicado, e daí era aqueles livros complicados e tudo mais. Então, hoje, a gente tem esse acesso na palma da nossa mão, literalmente, porque através de um celular você pode ser um investidor. Ainda é algo que o brasileiro, né, aqui no nosso país, a gente ainda tá falando mais sobre isso, ainda tem muitas barreiras, tem muitas crenças, tabus sobre isso, e não só sobre investimentos, mas sobre dinheiro, mas lá atrás era pior ainda, né? Então, quando eu comecei a aprender bolsa, eu vi que, peraí, por que estão complicando uma coisa que não é tão complicada assim? E no final do dia, o que é investimento? É comprar barato e vender caro, igual tudo que você fez na vida. Mas é um risco também, tá? As pessoas às vezes se assustam. Com certeza. É um dinheiro que de repente, esse dinheirinho que foi suado, né? E você de repente diz, tá, mas eu vou aplicar. E a típica pergunta que eu imagino que fazem pra vocês, mas qual é a garantia que eu não vou perder esse dinheiro? Qual é a garantia que eu vou conseguir vender? E eu não vou perder esse dinheiro? Isso também tem medo, tem ainda esse preconceito. Com certeza, mas eu acho que precisa lembrar também que risco, ele faz parte do nosso dia a dia. Você acordou e saiu da cama, você tomou risco. Ok. Então, o que a gente faz ao longo da nossa jornada é fazer uma gestão de risco. Então, por exemplo, você dirige um carro, então você tem o risco das pessoas baterem em você, por mais que você seja uma ótima pilota. Então, por mais que você saiba dirigir, você tem o risco das pessoas baterem no seu carro. Então, por isso que você usa um cinto de segurança. É por isso que o carro tem um airbag. Você já viu alguém ir numa oficina e falar assim, olha, tira o airbag do carro que eu quero viver perigosamente. Não existe isso. Quero ficar alguém maluco aí. Não existe. Seja o que Deus quiser, né? Então, no mundo dos investimentos, não é diferente. Então, eu pegar e evitar o risco, porque eu tenho medo dele, eu também estou evitando o retorno. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que risco é relacionado ao retorno. Quanto maior o risco daquele negócio, maior o retorno eu posso ter. Então você vai no bull mesmo.
Não necessariamente, porque você precisa, ao longo da sua jornada, escolher também a quantidade de risco que você quer correr. Tá. Então, quando eu vou tomar um risco de um investimento, por exemplo, e eu brinco sempre que não é igual o poker que eu vou all-in, né? Como a gente fala no poker, que eu vou com todas as minhas fichas. Então, ou seja, eu vou tomar um risco, isso daqui é muito arrojado pra mim, então peraí, eu vou colocar todo o meu patrimônio? Não, eu vou colocar 5%. Eu vou investir numa startup, é muito mais arriscado do que uma empresa na Bolsa de Valores. E é até engraçado de falar isso, porque o brasileiro hoje em dia ele fala muito mais sobre startups do que ele fala sobre bolsa. Bolsa tem capital aberto na bolsa, é fiscalizada, é auditada, ou seja, tem toda uma estrutura. Também, né, online, né? E ela tem que ter um patrimônio alto, ela tem que ter um faturamento alto. Quando você fala de uma startup, você tá ali refém de um grupo bem pequeno de empreendedores que podem amanhã desistir do negócio, ou pode, né, acontecer alguma coisa, infelizmente, vamos bater na madeira, mas, né, vamos lá, pode acontecer alguma coisa. Pra não ter uma crise como 2008, né? Exato. Então, crise imobiliária de novo, não? Crise, pandemia, tem vários fatores que podem influenciar e principalmente o próprio empreendedor, porque você tá refém de poucas pessoas. Quando você tem uma empresa grande, que já é listada na bolsa, ela tem uma estrutura muito maior de colaboradores. Então, ela não depende mais de quem fundou a empresa. E daí também tá a diferença entre você investir num negócio ou numa receita. Se eu for investir, por exemplo, no Luiz, e ele faz o faturamento não faça dele... isso, não. Não faça, por favor. Aí você vai perder na hora. Isso sim. Isso é o risco garantido. Não, tem que investir, cara. Mas vamos imaginar aqui, né, que o Luiz, ele faz o faturamento dele e depende da imagem dele. Se ele acordar mal hoje, ele não fatura. Então, ou seja, tem um risco muito maior. Agora, quando o Luiz cria uma empresa onde não depende dele, ele é o líder da empresa, mas a empresa consegue continuar independente da existência dele, eu tenho um negócio. Então, ou seja, quando a gente investe em bolsa, primeiro, a gente tem que entender que eu estou investindo num negócio e não numa receita. Segundo ponto importante, a bolsa ela traz algumas coisas que o mercado tradicional não vai nos trazer. Por exemplo, liquidez. Então, vamos imaginar que você fez um investimento ruim. Você pode resgatar o seu dinheiro, mesmo que seja menor do que você investiu, mas você pode resgatar ele, você tem esse dinheiro de volta e você vai investir em outra coisa, seja um imóvel, uma startup. Agora, pensa você numa startup. Então, vamos voltar na empresa do Luiz aqui. Então, ou seja, você investiu na startup do Luiz. Você vai vender para quem a startup do Luiz se ela for mal? Você não tem liquidez, aí você não você tem já como vai se livrar. perder Então, tudo. o risco, ele precisa ser entendido. Qual é o risco que eu tô correndo de fato? Então, as pessoas, elas têm uma ilusão que bolsa é arriscado. O que elas estão vivendo é muitas vezes mais arriscado do que a própria bolsa. Absolutamente, mas também bolsa, ela demanda uma atenção constante, porque você tem que estar constantemente com Bloomberg, você tem que ficar constantemente vendo, né, os gráficos, analisar também a situação política, analisar também a situação, por exemplo, agora, estamos vivendo a guerra da Ucrânia, então isso acabou, infelizmente, afetando muito a bolsa. Então, também tem esses riscos e tem também que saber avaliar. Então, não é simplesmente você tem que explicar isso para as pessoas. Claro. Não é simplesmente você entrar no celular, eu agora comprei essas ações e agora eu vou vender. Não, é toda uma análise que existe, todo um estudo que existe. E daí um ponto bem importante que você colocou, Lula, que eu bato muito na tecla junto com os meus alunos e todo mundo que acompanha meu trabalho. Primeiro, você não pode ser refém de nada. Então, quando eu não tenho conhecimento, eu sou refém da opinião das outras pessoas. Então, vamos imaginar que eu vou investir numa padaria. Se eu não entendo nada sobre padaria, eu tô refém da opinião daquela empreendedora e tudo que ele me apresentar, eu tô ali aceitando como verdade, então eu não sei avaliar se aquilo é bom ou ruim. Quando a gente fala de bolsa de valores, não pode ser diferente disso. Então, eu acho que assim, todo mundo que vai investir precisa ter um mínimo de conhecimento para entender aonde tá colocando o dinheiro. Para não ficar na famosa diquinha. Eu odeio quando as pessoas me encontram e falam assim, Carol, me dá uma dica. De investimento. Que vai dar certo, que eu vou ganhar dinheiro, muito dinheiro esse ano. Não existe isso. Não tem uma dica que eu vou te dar e que vai te trazer mais resultado. Então, de fato você entender também qual é o teu perfil, o que você quer correr de risco. Então, é ter um mínimo de conhecimento. Mas também eu não digo que as pessoas precisam ficar full time, ou seja, o tempo todo olhando notícias, sabendo sobre política. Ou por quê? Porque existem vários tipos de investimento. Quando a gente fala, por exemplo, de bolsa, eu vou falar 3 bem básicos aqui, que são os principais. A gente tem o position trade, ou seja, o buy and hold, que é um investimento de longo prazo. Todo mundo tem que fazer. Então, qual é esse investimento? Você está comprando empresas que têm bons fundamentos, que você vai ganhar com a valorização dela e com os dividendos. O que é dividendos? Lucro que é distribuído. Isso todo mundo tem que fazer. Para sua aposentadoria, para a faculdade dos seus filhos. E daí não depende muito de momento político, porque você não fica mudando a
tua carteira todo ano. Se você for fazer isso no Brasil, você fica doido. Então, ou seja, você precisa encontrar boas empresas. Por exemplo, bancos sempre faturam muito bem no nosso país. Eles mostraram aí um resultado astronômico durante a pandemia. Então, ou seja, você tem que ter na tua carteira alguns investimentos que são, entre aspas, mais sólidos e investimentos mais arrojados. Empresas que sofreram mais com a pandemia, por exemplo, educação, a parte de turismo. Então, são empresas que entraram, entre aspas, aí na Black Friday do mercado financeiro. Ficaram muito baratas, mas que não necessariamente são geradoras de caixa tanto quanto os bancos. Então, você faz uma composição. Aí tem um segundo tipo de investimento, que é o swing trade, que é essa distorção de preço. Entrou uma Black Friday, vamos trazer para o nosso mundo aqui, Lula, uma Louis Vuitton, no lugar de 10 mil reais, está custando 100 reais. Você compra? Claro. Compra, porque você vende pra vizinha por 200 já tá no lucro. Você nem sabe se vai chegar a 10 mil reais. Então essa é a lógica também do mercado, distorções de preço. E por último, mas não menos importante, daí sim exige o que você acabou de falar da atenção, que é o day trade, que é você ganhar dinheiro com a volatilidade que tem no mercado. E você pode fazer isso de uma renda extra ou uma renda principal. Aí você se torna um profissional do mercado. Então, vamos separar duas caixinhas aqui. Existem pessoas que podem ganhar dinheiro sem precisar acompanhar todos os dias, sem acordar de madrugada. Como muita gente pergunta pra mim, você acorda de madrugada pra ver como abriu a China? Gente, não. Meu sono é perfeito, eu durmo muito bem, obrigado. Não precisa ficar conectado na Bloomberg o tempo todo. Você tá olhando um longo prazo. Você tá sendo sócio de grandes empresas e você não vai fazer isso com todo o seu dinheiro. Você vai fazer isso com uma parte do de seu dinheiro para você ter. Carol, sabe, eu ouvindo você agora, eu até voltei um pouco aos últimos 5 anos da minha vida, porque o meu ex-marido, ele é financial broker. Então, ele trabalha justamente na bolsa, ele trabalha num home, como é que fala isso? Quando é uma empresa boutique. Ah, sim. Tá. Num asset, uma boutique de investimentos. Sim, um Vector. É uma empresa americana que existe, na verdade, em vários países da América Latina e nos Estados Unidos, porém, ela é mais boutique. Então, eles trabalham mais com patrimônios das famílias. Family Office. Family Office. Ontem de madrugada eu tive que ligar para ele, acordar ele e falar assim, bonito, esse assunto é teu, eu preciso perguntas. Então ele me passou algumas perguntas, só que elas são um pouco mais técnicas, eu acho que não vale a pena entrar tanto a fundo. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, você trabalha muito com trades, quais são esses trades? Você trabalha com dinheiro, você trabalha com trigo, cobre, o que é? Bacana. Bom, principalmente a Atom, ela cresceu no mercado B3, que é o mercado brasileiro, né? Então, dentro da B3 hoje, a gente pode operar o mercado à vista, que são o mercado de ações, e a gente pode operar o mercado de futuros. O que é o mercado de futuros? O dólar, o índice e também as commodities. Então, eu posso operar milho, soja, algodão, então boi gordo. Então, durante a pandemia, inclusive com a alta do dólar, as pessoas que operaram agro na vida ganharam muito dinheiro, né? Então, meu pai é fazendeiro e durante a pandemia eu nunca operei tanto o mercado, né, de boi gordo e de milho e de soja quanto nesses últimos 2 anos. Então, ou seja, a gente opera tradicionalmente esse mercado. E também a gente opera o mercado americano. Então, hoje os traders da Atom, eles aprendem a operar no mercado brasileiro, mas eles também, com o mesmo conhecimento, eles são capazes de operar também na Bolsa de Nova York. Ou seja, vocês já internacionalizaram. Exato. Mesmo porque esse modelo que a gente criou, que é a Atom, eu não inventei a roda, né? Ele já existe nos Estados Unidos, existem 8 mil empresas que fazem o que eu faço. O que eu faço? Eu contrato as pessoas para operar o meu dinheiro. Então, naturalmente, o que as pessoas fazem? Elas colocam dinheiro num banco ou numa corretora para outras pessoas operarem o dinheiro delas. Eu faço o contrário. Eu dou o meu dinheiro para as pessoas poderem operar o meu dinheiro. Exatamente. E daí, foi até considerado o Uber do mercado financeiro. Então, ou seja, nada mais é do que uma tesouraria onde as pessoas podem operar. Só que diferente de uma tesouraria de banco, você não tem obrigação de horário. Então, você não tem que ficar de tal horário até horário, trabalhando, batendo meta. Então, você trabalha o horário que você quiser e você ganha um repasse, uma comissão do lucro que você tem. E daí é bem importante de falar, porque o conhecimento que você adquire, ele serve tanto para operar na Atom, quanto para você fazer a tua própria carteira. Então as pessoas, e eu bato muito na tecla, a gente fala tanto de sair do Brasil, por exemplo, né, de eu quero morar fora e tudo mais. Gente, a coisa melhor que pode acontecer na sua vida é ganhar em dólar e gastar em real. Então, ou seja, quando você aprende o mercado financeiro, você acessa o mundo todo. Você pode operar B3, mas você também vai poder operar NYSE, você também pode operar na Europa. Então, ou seja, é você acessar o mundo todo, literalmente, com a tecnologia, com a internet, que é o mercado que a gente
gente opera. E como você, desculpa, Lu, eu sei que você quer fazer uma pergunta, mas é só pra terminar isso, né? Que são duas mulheres falando, você entendeu que hoje você tá perdendo. Não, aqui você tá perdendo. Qual que é a sua dica para as pessoas criar um patrimônio, mas ao mesmo tempo manter esse patrimônio? Isso é bem importante, né? E vem tudo, de novo, na gestão de risco. Então, você tem que entender que você não precisa tomar mais risco do que o necessário. Então, quando você vai tomar uma decisão sobre dinheiro, ela precisa ser pautada em algumas coisas. Por exemplo, quando você vai fazer um investimento, você precisa ter uma tese de investimento. Então, eu vou fazer um investimento no Shark Tank. Então, eu não posso pegar todo o dinheiro que eu acumulei na Bolsa de Valores durante todos esses anos e sair colocando em startups que eu não sei exatamente o retorno que vai dar. Então, você tem que separar um valor dentro do seu patrimônio para que você possa tomar risco e que você possa crescer esse patrimônio. E uma outra parte, você vai proteger o teu patrimônio. E daí é importante dizer que também isso depende muito da fase da vida que você está. Quando eu comecei na Bolsa de Valores, eu tinha 17 anos. Eu podia correr todo o risco que eu quisesse. Por quê? Porque se desse tudo errado, primeiro eu podia voltar para a casa do meu pai e da minha mãe, né? Então, ou seja, eu pedia acolhimento dentro de casa, ou eu podia pedir emprego em qualquer lugar. Eu podia trabalhar num shopping, numa loja, qualquer coisa, você pode ser vendedor. Ou seja, eu não tinha esse medo de trabalhar. Eu sabia que o trabalho poderia me gerar receita, dinheiro de volta, e daí eu poderia de volta ter aquele patrimônio. Então você pode arriscar muito mais. Agora, quanto mais velho você vai ficando, primeiro você fica menos disposto ao risco e também, obviamente, faz menos sentido. Então vamos imaginar, você tá casado com filhos, você tem boleto para pagar, você tem compromissos. Você não pode pegar todo o teu patrimônio e falar assim, olha, eu cansei da minha vida profissional hoje, eu vou vender a minha empresa inteira e vou colocar tudo nessas 5 empresas que eu nunca vi na vida. Você não vai fazer isso. Então é sempre uma combinação de perfil. E, gente, não, assim, eu sou contrária a dizer que existe assim, eu sou conservador, moderado ou arrojado. Você vai mudar o seu perfil ao longo da sua vida, assim como você mudou tudo na sua vida. Então, quando você tinha 17 anos, você era uma pessoa. Hoje você tem outra maturidade, né? Igual, por exemplo, você vê pais, quando eles se tornam pais, eles param de andar de moto. Quantas pessoas você conhece que pararam ou desaceleraram algumas coisas que faziam de uma forma mais arrojada? Então, é importante de dizer que não fiquem também bitolados em achar qual é o seu perfil de investidor hoje e que vai ser pro resto da sua vida. Hoje ele faz sentido, amanhã não faz mais. Então, você precisa mensurar o risco que você quer correr. A pessoa pode ir mudando também, conforme vai sentindo, tipo assim, olha, tá mais arriscado agora, acho que vou tirar um pouco do dinheiro. Funciona isso? Por exemplo, eu não investi em startup. Eu fui investir em startup depois que eu acumulei patrimônio e que daí dentro da Ato eu tenho dois braços, né? Um educacional e outro que é a tesouraria. Então, ou seja, eu contrato as pessoas, mas eu também educo, né? Então, eu tenho toda uma escola que ensina não só o mercado financeiro, mas eu ensino todas as profissões, marketing digital, copyright, todas as profissões que as pessoas podem fazer hoje online. Entendi. E daí, quando eu fui estudar o mercado educacional, eu falei, gente, mas educação é um negócio muito sério. Primeira coisa que eu fiz, me formar, né? Fiz agora um mestrado de educação e tecnologia. Entender como as pessoas aprendem. Segundo ponto, eu fui investir em startups de educação e tecnologia. Entendi. E daí, separei uma grana para poder investir nisso, né? Como pessoa física. Mas vamos lá, Carol com 17 anos, ia ter grana para investir em startup? Primeiro, não. Segundo, ia poder tomar tanto risco assim? Não, você tá numa outra fase de construção de patrimônio. E a mesma coisa a relação, por exemplo, com o carro. Você pode se dar o luxo de comprar o carro que você quiser. Acho que o homem gosta muito mais de carro do que mulher. Né? Então, ou seja, você pode se dar o luxo de comprar o carro que você quiser, desde que ele não comprometa o teu patrimônio. Sim. Então, no final do dia, essa relação ela vai mudando conforme você vai trazendo estabilidade para você. Você dorme à noite? Todo mundo me pergunta, qual é o melhor investimento? Aquele que você dorme à noite. Aquele que você entendeu o risco que você está correndo. Se você não entendeu o risco que está correndo, não vale a pena. Porque no outro dia você não vai ser produtivo, você vai ficar mal-humorado, vai brigar nos seus relacionamentos. Ou seja, não adiantou de nada. Pra quem é leigo, assim, tipo, e sei lá, quer começar só pra sentir como é que é, qual a dica que você dá pra... Tipo assim, eu não entendo nada com quanto dá pra começar, por exemplo? Tipo, tem algum 10 conto, 10 reais. Tem algum valor mínimo, valor máximo que você aconselha, de repente, para as pessoas que estão começando? Só pra não ter o risco, só pra brincar, quero saber como é que é. Bom, esse é um ponto bem importante, né? De começar pequeno. Eu acho que assim, você não precisa sair arriscando todo o teu patrimônio e tudo mais. Ter conhecimento pra você, de novo, não ficar refém do que você tá fazendo no seu investimento. E você pode começar com 100 reais. Então, ou seja, você pode entrar num fundo de investimentos, você pode comprar um título do governo, que é renda fixa, que não tem risco. Então, você pode investir no mercado de renda fixa também. Então, é você começar a entender. Você pode investir no mercado imobiliário, através de um fundo imobiliário. Então, hoje você não precisa ter o dinheiro para comprar um terreno.
Você pode entrar num fundo e comprar uma cota. Então, ou seja, tem várias alternativas que você pode começar. E sim, você pode começar pequeno. E o grande lance do investimento é você ter o hábito do investimento. Então, eu acho que assim, tem por muito tempo as pessoas falaram assim, mas demora muito tempo para eu construir patrimônio. Se eu colocar R$100 por mês, eu não vou atingir. É melhor do que você não colocar nada. É a mesma lógica da academia. É melhor você fazer 10 minutos de exercício do que você não fazer nada. Então, eu só tenho 10 minutos, não vou. Exato. Então, meu, você só posso fazer uma caminhada. Vai fazer a caminhada. Então, eu só posso fazer, né, um exercício ali funcional que vai me levar 7 minutos. Hoje tem vários aplicativos para isso. É melhor do que você não fazer nada. Se você não fizer nada no mundo dos investimentos, o que vai acontecer? Vai passar 10, 20, 30 anos, você vai ver as pessoas que pouparam, que investiram, construindo patrimônio, e você não. Então, assim, se você for olhar, é engraçado dizer isso, porque é metade da minha vida eu tô nesse mercado, né? 17 anos, eu tô com 34 hoje. Então, eu encontro pessoas na rua que as pessoas falam assim, Carol, assisti sua palestra 10 anos atrás e agora comecei a guardar dinheiro. Eu falei, agora? Eu falei, cara, em 10 anos você podia estar milionário, entendeu? Então, ou seja, é você surfar essa onda e você entender que, não, você ganha 10 mil, você não precisa colocar os 10 mil. Mas vamos lá, vamos colocar 500, vamos colocar 1.000 e, obviamente, fazer sobrar. Também é um erro clássico que as pessoas falam, se sobrar, eu invisto. Não vai sobrar. Então, você tem que guardar. Você tem que pensar em como eu diminuo o custo. Porque é isso que vai fazer com que você atinja a sua independência financeira mais rápido. E é o que eu bato muito na tecla. Quanto custa a sua hora hoje? Você precisa pensar em quanto que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro por hora. Porque se eu coloco no mundo dos investimentos, eu tô aqui trabalhando, não é para você largar o emprego, pedir demissão, nada disso. Mas se eu tô trabalhando e eu coloco meu dinheiro para trabalhar, o que vai acontecer? Eu tô ganhando o dobro naquele mesmo espaço de tempo. Então, ou seja, eu vou precisar menos horas para construir patrimônio. Vai sobrar mais tempo para eu curtir a minha família, os meus amigos. Então, quando as pessoas falam assim, você fala sobre dinheiro? Não, falo sobre vida. Porque quando você faz essa relação entre dinheiro e vida, aí você tem mais tempo para desfrutar. Carol, como você está vendo agora o cenário atual e quais são as estratégias que você está tomando nas suas inversões, considerando que este ano é um ano complicado, né? Primeiro, depois da pandemia, alta inflação, guerra na Ucrânia, possível recessão, né? Então, qual que é a estratégia que tomam as suas inversões? Perfeita análise, né? E a gente tem um agravante no Brasil, ano eleitoral, né? Então, que traz uma volatilidade para o mercado, ainda mais quando você traz muita incerteza de quem pode, o que pode acontecer e tudo mais. Isso traz uma instabilidade em relação aos investimentos. Porém, a gente, assim, passou pelo pior até agora, né? Então, a gente teve uma pandemia que já teve, de novo, uma Black Friday do mercado financeiro, né? A gente teve uma queda muito brusca dos preços, a gente teve uma guerra que não estava sendo esperada, a gente teve aí segunda, terceira, sei quantas ondas a gente tem aí de corona, né? E que traz também um agravante para a retomada da nossa economia, e a gente tem inflação que ainda não está sendo controlada. Tudo isso acaba tendo uma turbulência, mas a gente também tem que lembrar que os preços, eles não caem, assim, infinitamente, né? Então, nada sobe para sempre, nada cai para sempre. Então a gente teve já uma queda muito brusca dos preços na bolsa. E quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de uma oportunidade. Por quê? Porque mesmo falando de um ano tão turbulento, em relação ao mundo todo, nós estamos baratos. Por quê? Porque também a gente teve uma queda em relação ao câmbio. Então, com a alta do dólar, com a alta do euro em relação ao real, a gente fica muito atrativo para investimento estrangeiro. Então, ou seja, é um pouco de paciência do investidor, que, óbvio, ele não vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Você não vai começar a investir na bolsa hoje e mês que vem você vai ter 50% de alta. Porém, você está entrando num cenário muito positivo. Por quê? Porque você está entrando no mercado, como eu costumo dizer com os meus alunos, que, entre aspas, cansou de cair. Se você olhar um gráfico, você vê que ele já teve uma queda muito brusca e ele já está andando meio de lado, ou seja, ele não tem muito para cair. E daí, em relação ao mundo, ele já começa a ficar interessante. Então, quando você tem uma estabilidade, aí vai ter uma retomada. O cuidado só que o investidor tem que tomar é que, o que acontece muito? As pessoas querem investir na bolsa quando a bolsa começa a sair no jornal que ela tá batendo recorde. Então, quando já tá tudo bem. Então, assim, já tá tudo bem, gente, vai tá caro. Então, ou seja, você não tem que investir quando tá tudo bem, você tem que investir quando tá tudo mal. E quando, ou seja, já caiu bastante. Também não é no primeiro dia que tá tudo mal. Então, ou seja, não é no primeiro dia da notícia ruim. Mas é quando você já teve um cenário. E a gente já tá arrastando isso há mais de 2 anos. Então, ou seja, a gente tem um cenário ainda esse ano turbulento, mas ainda que beneficia principalmente o pequeno investidor que nunca entrou na bolsa. É o melhor cenário para ele entrar. Por quê? Para os próximos 5, 10 anos, ele vai se beneficiar desse momento que a gente está vivendo.
E que análise você faz político do Brasil? Porque a bolsa normalmente ela cai bastante quando tem alguma ameaça de esquerdismo, de esquerda chegar. Como você vê isso? Bom, a bolsa ela cai em virtude de muitas coisas, né? Então até discursos acabam derrubando a bolsa, porque a bolsa tem que lembrar sempre que compre no boato e venda no fato, né? Então toda a expectativa vai ter um reflexo. Antes das coisas acontecerem, acaba impactando. Então, por exemplo, na última eleição, a gente teve um cenário onde tava também essa incerteza política, mas quando o Bolsonaro começou a ter uma questão positiva, né? Você teve uma alta da bolsa. Mas no dia que ele foi eleito, né? Então, um dia após a eleição, a gente teve a bolsa abriu em alta e passou o dia caindo. Ela não chegou a ficar negativa porque ela abriu com gap de alta, então, ou seja, era um cenário muito fácil de você vender bolsa, comprar dólar, porque o dólar abriu em queda, ele já vinha caindo, e tinha algumas empresas que o Bolsonaro teoricamente ia apoiar ou ia ajudar, como Forjas Taurus, falava de armamento, etc., que abriram em alta e tiveram uma realização. Então é muito importante para o investidor ele acompanhar isso. Agora também é importante de falar, Lola, que assim, nos últimos anos a gente sofria muito mais com isso. Então, ou seja, os investidores ou capital estrangeiro não vai entrar no nosso país se a gente tiver direita ou esquerda na frente. Então, ou seja, era mais enviesado. Hoje em dia, o Brasil ele avançou muito para uma profissionalização, por mais que assim, é difícil de acreditar, porque a gente vê muita coisa ainda acontecendo, como recente Lava Jato, etc., tanta turbulência no nosso país, mas que evita muito mais um controle. Então, ou seja, por mais que a gente tenha um lado político, ainda não dá para acreditar que um político, qualquer pessoa que ganhe hoje vai conseguir mudar drasticamente a história do nosso país. Então, ou seja, a opinião mundial sobre o país, né? Exato. Então, ou seja, a visão do capital estrangeiro para o nosso país hoje não é de que, olha, se um presidente for eleito, eu não vou investir. Então, ou seja, não tem muito esse lado. Obviamente pode ter um impacto a curto prazo, mas cada vez mais o Brasil, ele cresceu, ele se profissionalizou, ele se blindou, exatamente. E como ele tá muito barato, então nenhum investidor vai deixar de entrar num país porque ele, mesmo ele estando barato, se tem uma situação mais confortável. Então o que a gente vivia há 10, 15, 20 anos atrás, que tinha muito mais peso, que era o risco Brasil, a gente tem um pouco menos hoje em dia. Entendi. E você acha que, mudando um pouco de assunto, eu queria falar também da sua vida pessoal, porque você é uma grande esportista. Você faz ciclismo, você faz hipismo, você já correu maratona, né, em várias cidades do mundo. Então, você é uma mulher extremamente ativa e também disciplinada, né? Porque para realizar todas essas dinâmicas e ter energia ainda para trabalhar, haja disciplina, haja geração de tempo também, né? Saber administrar bem o seu tempo. Você acha que isso ajuda? Você ensina isso também às pessoas quando você fala da educação financeira? Com certeza, porque eu acho que assim, como você faz uma coisa, você faz todas as coisas, né? Então, quando você cuida da tua agenda, você tá cuidando também da sua rotina, você tá cuidando dos seus investimentos. Se você não cuida, por exemplo, da tua agenda, se você não consegue gerenciar as suas reuniões, o que você quer fazer e tudo mais, é difícil você gerenciar, por exemplo, o seu dinheiro. Então, tudo começa do hábito que você coloca, né? Eu gosto muito do livro O Poder do Hábito. Hábitos bons ou ruins, eles ficam enraizados na tua mente, né? Então, o esporte, ele entra na minha vida justamente para trazer essa disciplina. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo esporte porque ele ensina muito. Ele te ensina não só disciplina, mas ele te ensina a ter performance, a cuidar de você mesmo, a entender que é um planejamento. Você não vai sair e correr uma maratona simplesmente porque você quer correr 42 km. Você vai ter que dormir direito, você vai ter que se alimentar direito, você vai ter que treinar direito. E esse treino, ele precisa ser pensado estrategicamente, porque você não vai sair todos os dias e correr 10 km. Por acaso, você vai correr num dia 5, no outro 10, no outro 16, você vai fazer treino de tiro, no final de semana você vai fazer o longão, no sábado você vai descansar e daí você tem o gelzinho que você vai consumir no meio do treino, ou seja, a quantidade de coisas e de informações que você precisa. Então eu sempre gostei muito do esporte para justamente me desafiar a ter essa disciplina. E eu bato isso na tecla, né? Com os meus alunos, eu bato isso na tecla na vida de um investidor, na vida de uma pessoa que quer ter educação financeira. Se você
você quer ter sucesso na sua vida financeira, comece pela sua vida pessoal. Então comece pensando como que você dorme, como que você se alimenta, como que você se cuida. Então imagina que eu vou operar na bolsa hoje e ontem eu comi fritura, dormi mal, tomei um monte de vinho. Então, ou seja, você não preparou a máquina para aquilo. Você não vai ser produtivo. Assim como você não seria numa reunião. Só que a diferença é que no mercado financeiro é muito mais grave, porque é você e você mesmo. É igual pilotar um carro de Fórmula 1. Você que tá ali no comando. Agora, quando você vai pra uma reunião, você pode até jogar a culpa no vizinho, falar que seu chefe tava de mau humor. Você tá em outras pessoas pra colocar a culpa, né? Pra terceirizar a responsabilidade. Quando você trabalha numa empresa, né? Mas no final do dia é você. Você vai conseguir fechar um negócio importante se você não se preparar? Se você não dormir direito? Se você não estudar aquela pessoa que você vai conversar, por exemplo? Você vai buscar um investimento. Você vai fazer um pitch para uma pessoa. Você vai conseguir captar o dinheiro daquela pessoa se você não sabe nem quem ela é? Se errar o nome dela, não vai. Então, obviamente, eu acho que tudo ele tá diretamente relacionado a isso. Há uma agenda, há uma disciplina, há um cuidado que você pode ter. E daí entra um ponto bem importante, né? Você tem a vida que você quer ter. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, assim, ao longo da minha jornada, eu decidi cuidar de mim. Então, quando eu fui cada vez mais me identificando com o mundo esportivo, né? E, por exemplo, maratona não estava no meu radar. E eu fui desafiada, tá? Vou até contar um parênteses aqui pra vocês. Porque eu corria e comecei... Eu sempre joguei bola, né? Futebol, fiz ginástica olímpica. Sempre fui do mundo dos esportes. E daí, eu fui jogar bola com umas mulheres mais velhas do que eu. E elas estavam muito melhores do que eu. Estavam numa vida que eu estava trabalhando tanto que eu estava deixando um pouco de lado da performance do esporte. E daí eu peguei e comecei a perceber e aquilo me incomodou. E daí eu comecei a correr para ter mais performance. Para emagrecer, inclusive, porque tava comendo besteira. E daí quando eu comecei a correr, eu lembro que um ex-cliente meu, um senhorzinho, ex-fumante, olhou pra minha cara, Lula, e falou assim: eu tenho 60 e poucos anos e fumava pra caramba minha vida inteira e corro 42 quilômetros e você corre 5. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, caraca, se ele não morreu, eu também não vou morrer. Eu treinava esse trem. E daí eu lembro que eu me inscrevi, na minha primeira maratona foi em Miami. Aí é legal de você se inscrever fora do país, que daí você tem que ir, né? Você já comprou. Já não tem como fugir. Se fosse aqui do lado, você não vai, né? Você acha uma desculpa e não vai. E daí eu peguei, me inscrevi e liguei pra minha personal na época. Eu falei, me inscrevi pra uma maratona. Ela falou, o quê? Eu falei, então, e é em janeiro. Isso é lá, agosto, setembro. É um espaço de tempo curto. Um prazo curto, sim. E daí eu falei assim, cara, muda a tua rotina. Então agora você vai ter que dormir melhor, você vai ter que se alimentar melhor. Você, tipo, parar de beber. Eu gosto de vinho, né? Então, Ai, assim, putz, você vai ter que parar de tomar vinho, você vai ter que... Então, mudei drasticamente a minha rotina. E pra mim foi um grande desafio, porque cruzar uma linha de chegada de 42 quilômetros, algo que eu nunca tinha imaginado fazer, e eu falava assim, quem que é o louco que faz isso? Eu não vou nem de carro nessa coisa. Nem quem que é o louco que faz isso? Né? E daí você fala assim, eu sou louca que faz isso. Então, ou seja, foi muito legal, porque quando eu cruzei essa linha de chegada, você sabe que isso teve um reflexo também direto na minha vida profissional. Por quê? Porque eu falo, cara, eu corri 42 quilômetros. Eu vou numa reunião com vocês, putz, eu vou ficar com medo de uma reunião com vocês? Eu corri 42 quilômetros, entendeu? Ou seja, você lembra que você é capaz de fazer qualquer coisa que você se desafie. Então, eu sou uma grande incentivadora do esporte, porque o esporte, primeiro que é meritocracia pura, só depende de você. Quanto mais você treina, mais resultado você pode ter. É uma competição entre você e você mesmo, e ele te ensina muita coisa. Ele te ensina que você é capaz. E muitas vezes eu vi as pessoas saírem de uma depressão por causa do esporte. Mas também tem toda uma explicação médica, né? Claramente, ficou hormonal. Carol, você... Desculpa, não, eu atrapalhei, porque é uma pergunta assim... De mulher a mulher, porque eu vejo uma mulher extremamente... Marisa. Chama o patrocínio. Você é uma mulher extremamente energética, extremamente poderosa, empoderada, autossuficiente. Que administra seus tempos, que faz o que ela quer e faz bem, determinada em tudo. Isso não acaba intimidando um pouco aos homens? É verdade. Os caras... Sendo que você ainda está também... Os caras veio com mas medo, é né, verdade. É verdade. Por exemplo, você já ficou atrás. Você já não entraria aqui, mas nem louco. Medo, cara, você é louco. Não, você já foi tomar um cafezinho, já tá fumando aí fora. Sim, não.
Não, eu acho que assim, é uma pergunta que é importante também de dizer, porque eu acho que também muitas mulheres acabam não querendo uma posição de liderança, até porque tá se falando muito sobre isso. Falando, nossa, porque uma mulher numa liderança acaba afastando os homens. Eu conheço amigas minhas que têm medo de estar numa posição mais de líder e de repente não ter um namorado ou do marido largar dela e coisas do tipo. Eu acho que assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação aos nossos papéis. E eu acho que a mulher, ela tem uma facilidade em assumir muitos papéis. A gente não tem só o papel de líder. Então, eu, como CEO da Atom, obviamente, eu tenho um papel importante ali de cobrar as pessoas, de ser um pouco mais firme nas minhas decisões, etc. Não necessariamente é o mesmo papel que eu tenho dentro de casa. E não necessariamente eu vou ter o mesmo papel, por exemplo, jantando com uma pessoa. Então, às vezes, as pessoas acham, nossa, eu vi até alguns amigos meus, né, falando que eles estavam com medo de abrir a porta pro carro das mulheres, porque falando que as mulheres estavam bravas, ficavam, não, porque eu posso abrir minha porta sozinha, não sei o que. Falei, gente, pode continuar abrindo minha porta. Exatamente. Puxa a cadeira. Já aconteceu com você, Luiz? Já. A mulher fica brava? A mulher ficou brava e depois eu fui pagar a conta, ela ficou brava também. Não, gente, eu falei, então pague a minha conta. Eu fico brava quando não abre a porta e quando não paga a conta. Aí sim que eu fico brava. É cavalheirismo. Exatamente, assim. E até brinco, né, Lola? Assim, eu não vou demonstrar que eu tô brava, mas eu não vou voltar. Então, nunca mais, né? Tipo, pronto. Não vou continuar essa amizade ou esse relacionamento, entendeu? Porque eu acho que tem alguns pontos que, de novo, é um cavalheirismo. E vamos considerar, custa muito dinheiro ser mulher. A gente anda arrumada, a gente faz maquiagem, a gente compra bolsa. Pô, vocês podem usar a mesma camisa em todos os jantares que a gente nem vai perceber. É verdade. Entendeu? Tipo... A nossa amiga Nani People, ela sempre disse o seguinte, uma vez eu era uma produtora que chegou toda triste, porque ela tinha saído com um homem que ela gostava, a produtora da televisão. E ela chegou toda assim, eu saí com ele, mas aí ele saímos pra jantar, aí ele na hora quis avançar pra cima de mim, e eu não quis, e aí ele ficou bravo comigo, ele não quer falar mais comigo. A Nani falou assim, escuta, quanto você gastou nessa maquiagem? Quanto você gastou nesse perfume? Quanto você gastou nessa roupa? Quanto investimento tem em você? Unha, manicure, cabelo e tudo. E ele acha que com um simples jantarzinho ele leva tudo isso? Não. Exatamente. Daí eu acho que você respondeu melhor que eu. Então, é exatamente essa lógica, né? Não acho que no final do dia a gente entender que a gente assume muitos papéis e tá tudo bem se você gostar de abrir a porta do carro, se você gostar de pagar a conta, mas não é o meu caso, por exemplo. Então, ao longo da minha jornada, eu sempre fui assumindo papéis. Eu sou caçula dentro de casa. Você sabe que caçula não manda em nada, né? Só obedece. Então, dentro de casa, eu sempre fui... Putz, meus pais, imagina, eu tenho 34 anos, eles querem mandar na minha agenda. Então, tipo, querem perguntar onde eu tô. Então, vai sair com quem hoje? Exato. Eu vou dormir em Porto Feliz, que é onde é a casa dos meus pais, e, putz, que hora você volta? Como assim que hora você volta? Mas, assim, eu respeito isso, porque é o papel deles de pai e é o papel que eu tenho como filha, né? Então, existe uma preocupação e tudo mais. Então, assim, eu sempre tive uma certa humildade de não atropelar algumas coisas e de respeitar muito isso. Então, acho que, assim, você não vai espantar as pessoas se você não ficar tentando impor alguma coisa. Você tá falando de equilíbrio, a roda de equilíbrio, de manter cada coisa no seu espaço. Exato. Eu vou, por exemplo, numa reunião que só tem homem. Você concorda comigo que se eu pegar e ficar tentando me impor, falar alto, falar como um homem, putz, eu vou ser desagradável, inclusive, porque ninguém tá fazendo isso ali. Eu tô tentando ser uma pessoa que eu não sou. Então, eu acho que o cuidado também que a gente tem que tomar é que ser uma mulher bem resolvida financeiramente não implica você ser uma mulher que impõe ou que atropela os homens, ou que não precisa dos homens. Eu fico até brava quando as mulheres pegam e ficam defendendo. Não, porque, nossa, que maravilhoso, a Carol nem precisa dos homens. Gente, pelo amor de Deus, meu irmão é homem, é meu sócio. Eu tenho pai, entendeu? Ou seja, a gente, eu acho que se complementa, né? Então, ou seja, é importante da gente dizer que não é uma disputa entre o homem e a mulher. Então, não é porque a mulher entrou no mercado de trabalho que ela precisa agir como um homem. Eu sei que existe um preconceito e eu respeito isso, né? E que muitas vezes ela acaba tendo que se colocar de uma forma diferente do que ela gostaria. Mas, assim, ao longo da minha jornada, eu não tive que fazer isso, né? Então, eu ia numa sala de reunião que só tinha homem, é legal de dizer isso. Eu sou fundadora de um instituto que são 33 homens, só eu de mulher. Sabe qual é a vantagem disso? Todo mundo no primeiro dia sabia meu nome. Só tinha você de mulher.
Eu não sabia o nome de todo mundo, mas todo mundo sabia meu nome. E a mesma coisa no mercado financeiro. Então, o tempo todo mundo sabia meu nome e todo mundo me tratava muito bem. Porque ninguém vai pegar e tratar mal a única mulher Com certeza. lugar. Então, acho que assim, a gente tem que tomar um certo cuidado de qual a posição que a gente tem. A mesma coisa com as minhas amigas de infância. Então, com as minhas amigas de infância, eu não sou a CEO da Atom. Eu não sou a mulher que tem sucesso financeiro e tudo mais. Não, eu sou a amiga da Mafê, da Gabi, da Bruna, da Mariana. Então, ou seja, a gente nasceu junto, a gente tem a mesma, né, a mesma história. Então, acho que é muito importante de você se colocar nesses pontos. E daí, obviamente, você não assusta ninguém, nem suas amigas. Eu vejo muitas mulheres que acabam se afastando das amigas de infância porque ganharam mais dinheiro do que elas. E daí se tornam arrogantes, que é algo que é o meu maior medo na vida. Falei, gente, se um dia eu me tornar arrogante, você me dá um tapa na minha cara e fala assim, ó, menina, acorda pra vida. Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Ô, meu, você tá liberado pra falar. Agora eu posso. Agora, ó, eu queria saber o seguinte. Porque tem uma galera assim, na minha família, por exemplo, hoje em dia eu não sei como é que a gente nem fala sobre isso, mas é sempre, você tem que ter dinheiro na poupança, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, hoje em dia, eu acho que a poupança já era, né? E pelo pouco entendimento, eu queria saber se eu tenho que tirar os 5 ou 6 reais que eu tenho lá e investir em qualquer outra coisa que eu consiga... Gente, tadinho do Luiz, manda um pix pra ele aqui. Por favor, eu vou colocar uma blusa aqui, pix. Quem gosta aqui desse talk, vamos mandar um pix pro Luiz. Mas, Luiz, assim, eu acho que é um ponto bem importante de você falar. A gente ainda tá numa transição muito importante de falar sobre dinheiro no nosso país, né? E ainda, pasmem, 29%, até a última vez que eu chequei, da população ainda investe na poupança. Quer dizer, guarda dinheiro na poupança, né? Quase esconde dinheiro na poupança. Esconde, porque não rende, né? Exato. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, elas têm muito medo no nosso país. Primeiro porque as pessoas ficam compartilhando isso. Fulaninho perdeu dinheiro, isso daí não é pra você não vai conseguir. E que é a mesma lógica que as pessoas falam sobre empreendedorismo. Vai empreender não, fica na CLT, é mais seguro, ou faz um concurso público e tudo mais. E assim, infelizmente, a gente tem o péssimo hábito de desincentivar as pessoas a conhecerem algo novo. Então, a gente ainda tá nessa transição. Mas já melhorou, né? Porque assim, até 4 anos, tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Você acredita? Nossa. Tipo, esse número é vergonhoso, gente. Nossa. Porque, né? Tipo, e não porque a cadeia tá tão lotada, gente. Tinha menos do que 0,5% da população investindo em bolsa. E hoje a gente tá em 3, 4% da população investindo em bolsa. Mudou, né? Aumentou, mas ainda tem muito chão pela frente. Nos Estados Unidos, a gente tá falando de mais de 52% da população investe. Então, ou seja, a gente tem muito mais pessoas aí dispostas a investir por alguns fatores. Primeiro, educação. Então, desde criança, nos Estados Unidos, a criança aprende que ela precisa investir. É cultural já, né? É uma coisa meio cultural. Exatamente. Já. E ela entende que comprando pedacinhos de grandes empresas, ela vai ter como se fosse o nosso aluguel aqui. O mercado brasileiro é muito ainda enraizado em mercado imobiliário. Que ela vai ter ali os dividendos, que é o lucro que vai ser distribuído, ou seja, ela vai ter uma renda passiva ou no fundo imobiliário e tudo mais. E também outro fator importante é a taxa de juros. Que a taxa de juros no nosso país sempre foi muito alta, fez com que grandes empresários fossem para renda fixa e ficassem com medo da renda variável. Mas as coisas estão mudando. Então, o primeiro passo bem importante, reforçando novamente, Luiz, é a importância do conhecimento. O conhecimento te liberta. Você não vai ser refém da opinião de ninguém. Então, o que é uma ação? Como funciona a bolsa? Quais são as ações que eu vou comprar? Eu sempre incentivo, começa pelas ações que você consome. Como assim? Você tem conta em que banco? Naquele banco que você tem conta, você pode ser sócio. Você pode ganhar um pedacinho dele. Se você acha que eu trabalho pra caramba, que é uma grande verdade, você pode ser meu sócio. Você pode comprar as ações da Atom, que é a Atom 3 na bolsa. E daí você pode ganhar com a valorização dela e com os dividendos. Se você compra em tal empresa, você pode ser sócio dela. Então é muito importante, se você, por exemplo, Grupo Ser Educacional, Grupo Ânima, então você pode ser sócio dessas empresas que no seu dia a dia já fazem parte. Esse é o primeiro passo. E daí ter esse hábito. E daí a poupança, para que serve? Para ter liquidez. Como assim? Ou seja, eu preciso de dinheiro no curto prazo. Então, vamos imaginar que você não sabe como vai ser o seu dia a dia, você é um profissional autônomo, por exemplo, você não sabe se amanhã você vai ter receita ou não, ou você não sabe como que tá indo a sua empresa, você faz um caixa, e daí você tem que ter sempre aquela reserva, que eu não falo que é de emergência, né? Porque daí parece que é sempre sufoco mesmo, né? Então, é a reserva da tranquilidade. Então, ou seja, de você ter, no mínimo, 6 meses do que você gasta por mês.
mês. E, gente, não vale a pena mentir, entendi. tá? Então, ou seja, não, mas eu consigo viver com 2.000. Mas você vive com 2.000? Não vive. Então, ou seja, coloca não quanto dá. você gasta de verdade. E daí você coloca pelo menos 6 meses. Quanto maior o prazo desse caixa, né, dessa reserva, melhor. Por exemplo, durante a pandemia, infelizmente, o brasileiro tinha 15 dias de caixa. Aí como que fica 2 anos de lockdown? Nossa. Não fica, né? E é por isso que a gente tem um índice de endividamento tão alto no nosso país. Então é muito importante que você tenha uma reserva e você passe a fazer investimentos de longo prazo. Aí você vai construir patrimônio e aí você vai ter a sua tranquilidade. Se todo mundo aprender sobre isso, a gente muda o nosso país. Seria maravilhoso. Mas essa reserva que você falou de 6 meses, a pessoa tem, quem tá em casa assistindo, tem que colocar, por exemplo, a pessoa paga o aluguel, ela vai colocar lá, ó, aluguel, quanto que gasta de compras, isso tudo somando 6 meses, combustível... Tudo. Quanto que eu custei no mês? Você sabe que essa conta ninguém faz, né? Não. Dá até pavor de pensar nisso, porque assim, você não sabe quanto você custa por mês. Eu falei, quando você não sabe quanto você custa por mês, como você vai saber quanto você precisa ganhar? Ou quanto mais você pode ganhar? Ou quanto você pode economizar. Fazer. Exatamente. E você não sabe. Então, acho que a primeira conta, daí você fala, mas é muito chato fazer planilha. Aí eu dou uma dica, assim, que bem simples. Passe 2 dias olhando os seus gastos. Se você começar a observar, porque a gente não tem o hábito de observar os nossos gastos. Então, por exemplo, você sai na rua agora, você comprou uma água. E daí você pagou mais caro do que se você tivesse, por exemplo, pego aqui no escritório uma garrafinha de água e enchido a garrafinha de água. Então você, acabou de jogar dinheiro fora. R$10. Aí você vai lá e compra uma outra coisa mais caro. Aí você vai comprar um ingresso do jogo do Palmeiras hoje, e daí você comprou de última hora. Pronto, pagou mais caro. Então, ou seja, tudo que você vai gastando nesses 2 dias, eles estão dentro do seu hábito. Geralmente você almoça nos mesmos lugares, gasta nos mesmos lugares, etc. Se você começar a observar seus gastos, você vai começar a observar que você deixou de ir pra Paris e comeu pizza. E às vezes você nem dá bola pra pizza que você tá comendo automático. E daí, Carol, que você tem contra pizza? Gente, nada. É que eu sempre dou esse exemplo porque todo mundo come pizza. Então, assim, é mais fácil. Mas assim, você acaba observando que você tá tomando decisões equivocadas sobre dinheiro e deixando de fazer coisas que você gostaria. Então você tá deixando de fazer a viagem dos seus sonhos, você tá deixando de ter uma tranquilidade no futuro, você tá deixando muitas vezes de ter uma casa maior por gastos do dia a dia que são pequenos. E daí, gente, eu sou contra essa história de vamos economizar o sabonete. Não é tão pequeno assim que você precisa. Tem coisas maiores ali no seu dia a dia. Coloca mais água no detergente. Exato. Não precisa ir tão longe assim. Os caras colocam assim. Mas, Carol, uma coisa Quando também... eu escuto educador financeiro, hoje eu entro em pânico. Gente, pelo amor de Deus, cortar o cafezinho não deixa ninguém rico. Então não é simplesmente cortar o cafezinho, é entender como que eu ganho mais dinheiro por hora, como que eu coloco meu dinheiro pra trabalhar e como que eu paro de gastar dinheiro com coisa besta que não agrega pra mim. Mas é uma coisa educacional também. Eu acho que essa educação, ela tem que também existir nos colégios, porque você mencionou aí nos Estados Unidos que realmente tem muita consciência de como administrar o dinheiro, de como ganhar o dinheiro, de como investir. No meu país, por exemplo, onde que eu fui nascida, isso não existia, porque na verdade era vergonhoso, era de mau tom falar de dinheiro. Então eu fui criada numa família... Aqui também. Então, e é uma coisa assim, eu fui criada, por exemplo, numa família que a gente não contava o dinheiro, porque era de mau tom, porque era uma coisa como não, isso não se faz. Tem cultural da cultura. Exatamente, agora já está mudando, logicamente, né, mas não era bem visto. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa que sofreu com isso, que estou sofrendo com isso agora, porque eu sou péssima administradora. Eu tenho bastante... Vamos mudar esse verbo. Era. Boa, perfeito. Agora com a Carol vai ser ótima administradora, eu vou me inscrever. Agora você já sabe que você Aliás, você eu tem vou que escrever. isso. Eu vou me inscrever nas tuas redes, eu vou seguir tudo que você está fazendo, eu vou seguir as dicas. E, por exemplo, como eu falei, a pessoa com a qual eu me relacionava, ele sempre tentava me educar também, falava, realmente é falta de educação financeira que existe em muitos países. E Brasil, eu acredito, também é um desses países. Deveria existir nos colégios educação financeira. Esse é um ponto bem importante que você colocou, Lola, e acontece muito aqui no Brasil mesmo. Dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Eu tinha uma coluna que chamava Dinheiro não é pecado, gente. Pelo amor de Deus, inclusive, né, independente de qual seja a sua religião, tá na Bíblia a prosperidade. Então, ou seja, a gente precisa falar abertamente, não se fala dentro de casa. Então, pais não falam com filhos, daí como que o filho vai aprender sobre dinheiro? Os casais não falam sobre dinheiro. Eu acho sensacional, um dos livros mais inteligentes que o Gustavo Cerbasi escreveu pra mim é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos.
esse é muito bom. Só a capa já fala muita coisa. Você não precisa nem ler o livro, você já entendeu o recado. O recado tá dado. O recado tá dado. Ou seja, se você não falar sobre dinheiro entre casal, como que você vai ter prosperidade? Então eu quero fazer uma viagem. O meu marido não quer, putz, já lascou, né? Então, tipo, eu tô trabalhando pra uma coisa que ele não quer trabalhar. Então, ou seja, já não tem essa, né? Você não vai conseguir atingir o objetivo. Então é muito importante dizer que a gente precisa falar abertamente sobre isso, começa por aí, né? Então, entre amigas mesmo, mulheres tem mais tabu ainda. Eu vejo que os homens até falam um pouco mais sobre aonde estão investindo, etc. Mulher não fala e até tem vergonha de perguntar quanto você ganha. Gente, é uma coisa natural. Eu quero saber quanto você ganha, não porque eu tô curiosa da sua vida financeira, porque eu quero te ajudar. Será que você tá ganhando bem? Será que você não podia ganhar mais por hora? Não. Putz, em relação ao mercado, será que você tá sendo bem remunerado? Não tô ganhando. Eu não tô não, viu? Ô, Luiz, é uma drama, gente. Então, Luiz, vamos mudar isso também. Vamos mudar, por favor. Então, eu acho que esse é o ponto. E você sabe que quando eu fui estudar esse meu mestrado de Educação e Tecnologia, me incomodava o fato de que agora é obrigatório nas escolas, inclusive, educação financeira. Faz isso é legal. mais de 10 anos que estão tendo, sei lá, uns 20 anos, que eu tô 17 na bolsa, eu escuto essa história faz 17 anos. Então, ou seja, faz muito tempo que as pessoas falam, vai ser obrigado a educação financeira. E daí, quando começaram a obrigar, colocaram um monte de gente pra falar economês com criança, gente. Não vai adiantar. Não vai resolver o nosso país. E daí, o que eu comecei a ver? Eu falei, como que é um jeito mais inteligente de ensinar algo que as pessoas já acham chato? Porque se elas acham chato, elas já têm objeção. Claro. Igual, por exemplo, matemática e finanças. Como que uma criança sabe que matemática é chato? Porque o pai começa a falar que é chato, a criança já nasce achando que é chato. E ela vai pra escola achando que é chato. Eu nunca vi um país que fala tanto, que tem tanto medo de matemática. Porque todo mundo, sem exceção, que me aborda, falou, Carol, mas eu quero começar a investir, mas eu sou péssimo em matemática. Eu odeio matemática. Eu nunca, raramente alguém me encontra e fala assim, não, eu tenho facilidade em matemática, eu amo matemática. É um país que criou uma crença em relação à matemática. E todo mundo faz matemática o tempo todo. Porque se você comprou essa xícara por 10 reais e você vendeu por 20, você sabe matemática. Então, ou seja, você vive com a matemática. Então é engraçado de dizer isso. E daí isso foi me incomodando. Aí a primeira coisa que eu fiz um game que chama Traders Life, pra ensinar mercado financeiro. Então você ganha dinheiro, você vai subindo de nível, você troca o sofá, você compra geladeira, não sei o quê. Então, ou seja, vida real, né? O que a gente acaba acontecendo. E daí eu quis trazer para o público mais novo ainda. E daí eu criei um desenho animado, que é o Clube do Theo Torinho, que agora vai estar disponível em todas as escolas públicas. E eu tô contando pra vocês em primeira mão. Eu tô muito feliz com isso. Porque eu cheguei no Ministério da Educação e falei assim, eu não quero dinheiro, eu quero te dar um material que eu criei. São 10 episódios, vamos criar todo um material didático também, vamos colocar em prol dos professores, etc. Por quê? Porque eu não estou entrando na vida das crianças. Não, eu estou entrando na vida das famílias. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui que tá nos escutando, nos assistindo, já assistiu Galinha Pintadinha, eu tenho certeza. Vocês assistiram? Então, certeza. Todo mundo. Então você não tá entrando na vida da criança, tá entrando dos adultos. E daí você entra de uma forma leve. Então você ensina educação financeira, você ensina sobre empreendedorismo de uma forma leve. Então isso me incomodava e tem que ser divertido. Daí, obviamente, trouxe um pessoal que sabe fazer desenho animado, que criou um desenho animado de qualidade. Pra que você interessante, logicamente, para as crianças, né? Porque também é isso que eu tô falando. Como que você vai ensinar? Putz, é o que eu falei. Na minha época era economês, financeiro. Gente, ninguém vai ensinar a falar sobre dinheiro se continuar sendo chato. É verdade. Tem que ser legal. Tem que ser didático. E não é chato, porque o mundo dos investimentos é maravilhoso. Pô, ganhar dinheiro é lindo. Você vai falar que é ruim ganhar dinheiro? Não, então, ou seja, tem que falar de uma forma leve. Tem que falar que é uma forma leve também, que as suas atitudes em relação aos seus gastos vão te trazer realização de sonhos, vão te trazer prosperidade. Uma segurança no futuro também, né? Porque muitas pessoas, ninguém sabe, ninguém tem vida garantida, né? Porque você não sabe quanto tempo mais você, de repente, vai poder trabalhar, se de repente você não pode perder emprego, se veio uma crise, ou se Deus queira que aconteça alguma coisa com você de saúde. E ninguém merece viver com uma faca nas costas o tempo todo, né? Famosa corrida dos ratos, do Robert Kiyosaki. Então, ou seja, Pai Rico, Pai Pobre te ensina exatamente isso, que você fica ali correndo atrás de pagar boleto o tempo todo. Então, ou seja, quem que vive bem assim? Você já viu alguém endividado, com um monte de conta pra pagar, feliz, todo dia, falando, nossa, olha o sol, olha a lua, olha o mar. Não vive feliz. Então, ou seja, essa pessoa vai se frustrando, ela vai ficando mal-humorada, ela vai afetando os relacionamentos dela, ela vai perdendo as amizades. Então, ou seja, a gente cria uma espiral muito negativa. Então, o que eu quero, justamente quando eu falo sobre dinheiro, é criar uma espiral positiva. E se eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro, o Luiz ganha dinheiro, a gente gasta dinheiro.
A gente vai na padaria do seu Zé, na Gera quitanda da Dona negócio, Maria, a gente emprega pessoas, você verdade. paga mais pra pessoa que trabalha na sua casa, você vai fazer um churrasco no domingo, eu vou dar aqui mais R$300 pra Maria que trabalha em casa, porque ela merece, porque você ganha, você está criando justamente um ciclo da prosperidade e não da escassez. Então eu acredito muito que sim, educação financeira nas escolas é importantíssimo, mas também dentro de casa e de uma forma leve, porque também senão não vai resolver. É verdade. Absolutamente. E olha, você também, desculpa, você criou também o projeto Éxito Ladies. Uhum. De que que se é trata? o Éxito Ladies? Éxito Ladies. Na verdade, Êxito Ladies. Êxito O que acontece? O Êxito é um instituto, né, que foi criado, eu conheci o Janguier lá atrás, né, há uns 3 anos, acho que 4 anos agora, que ele estava criando um instituto de empreendedorismo. E daí ele perguntou qual era o meu propósito, né? Eu falei, eu quero ajudar a mudar a educação financeira do brasileiro. Ele falou, por que ajudar a mudar? Eu falei, primeiro porque ninguém faz nada sozinho. Então eu posso falar eternamente aqui, se ninguém colocar em prática, eu não mudei nada. E daí ele falou, eu tô criando um instituto, e daí eu quero que você seja sócia fundadora junto comigo, papapá. Aí no outro dia eu fui lá assinar contrato, foi muito engraçada essa história, porque tinha um chulhamaço, né, de folha lá, pra eu assinar, e ele falou, você não vai ler? Eu falei, você que é bilionário vai me passar a perna no instituto? Eu falei, não, né? Tem um propósito por trás e tudo mais, obviamente, depois fui ler o estatuto, né? Fui ler tudo que regia ali dentro do instituto. Mas o instituto ele foi criado para levar sobre empreendedorismo de forma gratuita para todo mundo. Então a gente tem vários estúdios, então todos convidados, todo mundo que está acompanhando aqui, tanto a acessar o conteúdo que é de empreendedorismo, e daí lá a gente também ensina sobre dinheiro, sobre investimentos, porque não tem como fugir disso. Eu costumo dizer que tem um propósito, mas não abandone o caixa, porque senão você não vai a lugar nenhum. E também para compartilhar. Então eu brinco que eu não convido, né? Vocês já estão convocados a gravar também material pra gente lá. Por quê? Pra gente compartilhar cada vez mais conteúdo com outras pessoas. Então tem podcast, tem estúdio, a gente faz congressos e a gente tem vários cursos para ensinar as pessoas a empreenderem da maneira correta. Isso são feitos convênios com as escolas públicas. Ótimo. Então chega pra quem realmente precisa. E daí me incomodava o fato de que eu era a única sócia fundadora mulher. E daí eu falei, gente, peraí, o que a gente vai fazer aqui? E daí foi criada a Câmara de Empreendedorismo Feminino, que daí eu achava o nome muito chato, e daí eu falei que era o Êxito Ladies, eu apelidei de Êxito Ladies. E daí no primeiro mandato, né, eu fui a líder desse grupo, trazendo mais mulheres pra falar sobre empreendedorismo, e não pra falar, não, é separado, o clube da mulher, do clube do homem. Não, a gente usa os homens pra dar mentoria, a gente usa eles pra tudo lá dentro também, mas um grupo onde defende os interesses da mulher, que muitas vezes são diferentes. Principalmente uma mulher empreendedora, ela não tá só fazendo a gestão de uma empresa, ela tá da família. E sempre tá na alçada da mãe, né, cuidar dos filhos. Aqui a pandemia foi exemplo disso. Todo mundo fala que sofreu com a pandemia, mas gente, desculpa, mas ninguém sofreu mais do que as mães. Porque elas tinham que fazer uma gestão dentro de casa de filho estudando online, sem muitas vezes ter esse tipo de, né, de know-how ali, de saber fazer. Putz, você pega uma criança de 3, 4 anos, você vai colocar ali, grudar na internet, dentro de casa o dia todo, o marido também trabalhando em casa fazendo home office, todo mundo fazendo home office, ou seja, né, então acho que as mães aí estão de parabéns porque sobreviveram a uma pandemia e não só pela questão da saúde, mas a resiliência de gerir toda essa situação. E daí, para poder debater isso, sempre uma interferência, porque às vezes não é um assunto que o homem quer participar ali. Então, para ficar um ambiente mais agradável para debate feminino de empreendedorismo, foi criado esse movimento. E daí eu até coloquei na época que eu não queria ser ali, não ia ficar como se fosse uma presidência, numa liderança. Na liderança. Para sempre. Então, sempre troca. Então, eu fiquei por 1 ano nessa liderança. Então, eu falei, olha, uma das coisas é que eu quero que troque. Porque você vai ter uma visão diferente e é isso que faz um instituto crescer. É você ter visões diferentes. Então, se ele tiver só a minha cara, a gente não tem um propósito que é de mudar o nosso país. Ele está enraizado na minha história ou na minha ideia, né? Então, acho que quando a gente fala de um propósito educacional, a gente tem que ser colaborativo. A gente tem que trazer outras mulheres para debaterem e vão mudando as líderes. Para trazer também áreas frescas dentro do mesmo grupo. Carol, aonde as pessoas que... Eu fico encantada com você. Também, eu já estou legal. querendo ter mais conteúdo e eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo agora, a gente também querem saber, primeiro, quais são os canais de comunicação seus, aonde eles podem ver as palestras, se inscrever nas palestras, os cursos, o instituto próprio, por exemplo, as mães que querem já... não necessariamente das escolas públicas, que também querem ter acesso a esse conteúdo, né, infantil. Aonde, como que faz?
Maravilha. Bom, primeiro do Instituto Êxito, né? O institutoexito.com.br. Lá tem acesso a todos os conteúdos gratuitos, a todos os cursos. Você pode ter essas duas missões lá dentro, tanto quanto aluno, quanto como sócio. E daí, para ser sócio, você pode colaborar com qualquer valor, porque o Instituto ele é mantido pelos empresários, não tem nenhum tipo de apoio do governo, né? Então, assim, são empresários que doam para o Instituto. E você também pode doar o seu tempo, que é o conhecimento, que é algo mais precioso que nós temos, né? Então, você pode doar, colaborar de qualquer forma, não tem desculpa para você não fazer parte. E dentro da Atom, no nosso site Atom Educacional, então lembrando, a Atom é A de amor, T de tatu, O de ótimo, M de Maria, então atomeducacional.com.br, lá tem uma aula gratuita já te esperando, então você pode checar se você gosta disso, né? A gente tem o nosso canal do YouTube, todas as informações estão lá também, que é o Vida de Trader. Eu tenho só de operações mostrando a bolsa, são mais de 200 numa playlist, tem mais de 1.200 vídeos que eu fui criando nessa jornada. Não precisa procurar os mais antigos, tá, pessoal? Então, assiste os mais novos. Porque a gente vai melhorando com o tempo, né? A gente vai melhorando a nossa didática. Mas brincadeiras à parte, tem muito conteúdo lá. E também na minha rede social, né? Que é K Pfeiffer, K de Carol. Então, CA Pfeiffer com 2 Fs. Tem todos os conteúdos, tem todas as lives que eu faço. E toda vez que vocês tiverem uma ideia ou quererem levar esse conteúdo que a gente faz, tanto de palestra quanto esse do desenho animado, putz, quero levar pra minha cidade, estamos abertos, porque não é algo que eu criei pra mim, né? Tanto que não tem a Carolzinha no desenho animado, tá, gente? Porque eu vou passar por essa vida, mas o Clube do Teotorinho vai ficar, então não foi com essa ideia. Eu até brinco que quando você tem um desenho animado, ele não vai sair no Léo Dias, não vai sair no Fantástico, não vai aprontar, né? Então, leve, né? Mais ele não vai sair nenhuma coluna de fofoca, brincadeiras à parte, né? Mas assim, você vai só gerar conteúdo, né? Então acho que é muito importante uma missão. Então ele não é meu, ele já é do Brasil, né? Eu sou apaixonado pelo nosso país. Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre empreendedorismo e sobre dinheiro. Carol, a gente sabe que você tá com uma reunião agora e que a gente tá te segurando, então eu já preocupada com o horário, já que você é uma mulher extremamente pontual e extremamente responsável. A gente quer agradecer muito a tua presença. Realmente foi uma aula daquelas. Você conseguiu colocar muito conteúdo em tão pouco tempo, né? E realmente um conteúdo muito útil, né? Que nos faz refletir, que nos faz pensar. Então, eu com certeza já virei admiradora e eu já vou consumir conteúdo que você tá colocando. Né? Luiz, obrigadamente também, né? E agradecer o teu tempo, o que você veio e a vocês que sempre estão conosco. Olha, eu que agradeço, obrigado de verdade e parabéns pelo trabalho de vocês. Que mais pessoas compartilhem conteúdo, porque dá muito trabalho fazer o que vocês estão fazendo aqui. Vocês tiveram que estudar, inclusive, para fazer a entrevista, então parabéns, porque vocês estão, de fato, mudando nosso país através do conteúdo. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Aqueles likes, né? Se inscrevam e acionem o sininho. É nóis. Até a próxima. Beijo. Beijocas.